Glória a Deus. Cumprimenta a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos estar adorando assim, ó. Jesus, tu és a pessoa mais importante deste lugar. Jesus, tu és a pessoa mais importante neste lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que minha vida mudou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és aquele que minha vida mudou. Senhor, meu Deus, meu Pai, aí em oração, Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por esta oportunidade. Agradecer, Senhor, por mais uma noite, Pai, estar em tua casa. Obrigado, amado Espírito Santo. Tu tens liberdade, Espírito Santo, neste lugar. Tu tens liberdade, Espírito Santo, na minha vida. É o Senhor que faz a obra, é o Senhor que convence, é o Senhor que age, Pai. E todo impedimento venha cair por terra. Em nome de Jesus, ó Pai, e que a tua vontade, Senhor, prevaleça em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Ô glória, a igreja pode sentar. Ô glória a Deus. Vou pedir só se a irmã puder conseguir uma vez. É? Tá com você tá com maneira mesmo, não tem problema, não precisa nem comprar. Glória a Deus, aleluia. Agradeço a Jesus, agradeço a irmã. Sempre esqueço o nome da irmã, porque no meu contato está ali, esposa do pastor Rosilane. Rosilane, amém. Glória a Deus. A irmã me fez convite, agradeço a Deus, né? Porque, irmãos, sempre que nós somos convidados a estar levando a palavra do Senhor, primeiramente é um compromisso e é Deus que abre a oportunidade. Então, como a irmã estava dizendo aqui, né? Não é fácil, mas é mais difícil ainda a gente dizer não. Eu não consigo dizer não, irmãos. Já tentei fugir muitas vezes, mas quanto mais eu fujo, mais venho. Então, eu não vou fugir. Porque é Deus, a oportunidade é Deus que está dando. É Deus que garante a vitória, é Deus que nos usa e é Deus que faz a obra, amém? Irmãos, o Senhor me deu uma palavra, porque eu vim trazer algo direcionado com o culto de hoje. Mas vai falar com todos nós, porque a palavra de Deus, ela sempre acaba em Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré, ele é o centro, ele é o principal, aleluia, em cada culto e em toda a palavra, amém? Eu vou estar adorando ao Senhor com o hino, e você abre a Bíblia no livro de Ruth. Enquanto isso, agradeço a vida do pastor, que Deus abençoe, pastor, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. As irmãs do círculo de oração, cadê a irmã Cleusa, a bênção de Jesus, né? Irmã Cleusa é uma bênção na minha vida, amém? Aleluia, que Deus abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Quando Deus se prontifica para te dar vitória, o céu se abre e o inferno fecha as portas. O inimigo pode contra ti se levantar. Você é guardado pelos anjos. Quem é que pode te tocar? Se você é escolhido, creia, meu irmão,
Sabe, igreja, quando eu medito muito em cada hino que eu louvo, porque nós não cantamos por cantar. Nós meditamos naquilo que nós estamos adorando o Senhor. E toda vez que eu louvo este hino, não quer dizer que nunca mais a gente vai ter luta. Não quer dizer isso. O que o hino quer dizer que aquela situação que tu está passando de luta, o Senhor, Ele vira a página e muda para uma página de vitória. Porque antes de nós termos a vitória, nós temos a luta. Então, é isso que você está passando. Se você colocar a tua vida, a tua história, para que o Senhor venha escrever, para que Ele venha direcionar, para que Ele venha fazer como Ele quer, Ele muda o quadro e torna um quadro de vitória. Porque assim é a caminhada do cristão. Não é só de luta. Não é só de problema. Não é só dificuldade. Porque tem pessoas que ficam contando só problema, só dificuldade, irmãos. Não é isso. Jesus, Ele dá vitória para o servo dele fiel. E eu creio que cada um aqui tem testemunho de vitória para contar, como nossos irmãos contaram aqui. Eu tenho muito testemunho de vitória, irmãos. Porque quando a gente fica firme no Senhor, Ele dá vitória para nós, Ele dá vitória para nossos filhos, Ele dá vitória para nossa casa, Ele dá vitória onde nós moramos, Ele dá vitória onde nós congregamos. Porque aonde um crente, aleluia, coloca a planta do pé, ali o Senhor, Ele garante e confirma a vitória. Porque nós somos luz, nós somos sal, aleluia. E servir a Deus é bom. Aleluia. Não é um fardo pesado, mas é um fardo leve. Não é um jugo pesado.
entra na nossa casa e a gente está orando a Deus, pedindo para o Senhor mudar algumas situações, para o Senhor fazer alguma coisa, e aí quando o Senhor começa a fazer, pastor, a gente fica, peraí, Deus. Irmãos, ele bota um monte de coisa, assim, parece que tudo ele está colocando fora do lugar. Não, ele está colocando tudo no lugar. E assim tem acontecendo dentro da minha casa. Jesus, ele está trabalhando como ele quer. Porque a gente ora para Deus, Senhor, transforma meu filho, faz isso, Senhor, faz aquilo, e aí o Senhor começa a fazer, e a gente fica, peraí, Senhor. Porque às vezes o Senhor começa a fazer umas coisas que a gente de primeiro não queria. Mas depois nós vamos entender que Deus está no controle, que Ele está trabalhando para cumprir aquilo que nós colocamos na oração, na presença dEle. Aleluia! Amém? Abra a Bíblia, no livro de Ruth, glória a Deus, no capítulo 3, no versículo 11. Vou procurar ser breve aqui na mensagem. Glória ao nome santo do Senhor. Na presença de Deus, o frio começa até a ir embora, né, irmãos? Eu não sei, né? Começa a ir embora. Glória. Que é a presença do Senhor, porque a gente vem fazer a obra, irmãos. Aleluia! Na confiança em Deus, amém? Porque a gente tem uma casa, a gente deixa muitas vezes eu tenho deixado. Não deixado assim, sabe? Deixado, tá entendendo? Deixar, né? Deixar tudo organizadinho. Nada bagunçado. Entendeu? Para fazer a obra do Senhor. Então a gente não vem para brincar. A gente vem para fazer a vontade do Pai. Aleluia! E a vontade do Pai é boa, é perfeita e é agradável. E todos nós que estamos aqui, irmãos, eu não me preocupo. Porque o povo, muitas vezes mesmo, a gente tem fugido do frio, tem querido fugir do frio, um monte de coisa. Mas nós estamos aqui. E Deus tem vitória para cada um que está aqui. Ainda que na trajetória a gente tenha tido algumas percas, mas Deus, Ele tem vitória para mim e para você hoje aqui. E eu entendo, irmã Rose, eu falo Rose porque eu não sei falar todo o nome direito. Irmã Rose, eu entendo que a vitória de Deus, a princípio, é invisível. Mas depois ela vai se tornar visível. Amém? Isso é. Eu não preciso ver, eu preciso crer. Glória a Deus! Amém? Diz assim a mensagem. Ruth, eu falei 4 ou falei 3? Amém. 3, versículo 11. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Pai, obrigada mais uma vez. Eis-me aqui, Senhor. Em tuas mãos estou. Fala conosco, Senhor, nesta noite, mediante a tua palavra. Amém, igreja amada? Igreja, hoje eu pedi para o Senhor uma direção, uma palavra. Eu queria uma palavra, pedi para o Senhor uma palavra direcionada para o propósito deste culto. E o propósito do culto, só para as mulheres virtuosas, sim, mas é para toda a igreja que está presente. Aleluia! Porque não somente a mulher precisa ser sábia, mas o homem precisa também ser sábio. Então, quando ambos estão andando no mesmo propósito, os dois, eles recebem vitória em nome de Jesus. Eu quero aqui falar com você, e nós todos, a maioria aqui eu creio que você conhece, a história dessas duas mulheres. A história dessas duas mulheres, irmãos, começa nos dizendo que chegou um tempo de fome, chegou um tempo de escassez, aleluia, onde nos diz a palavra, que chegou um tempo de escassez naquele lugar, na cidade, aleluia, louvado seja Deus. Deus de maravilha! Eu quero ler com você aqui. Espírito Santo. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? Amém? Quem está aqui no culto?
sair de Belém e ir com sua família para uma cidade chamada Moabe. Ali, a escassez, o problema, a dificuldade se apresentou naquele lugar onde ele estava. Então, o que Elimeleque decidiu fazer? Ele decidiu pegar a sua família e sair daquele lugar onde estava o problema. Sabe, irmãos, eu já quero começar aqui a trazer, mediante essa palavra, aquilo que o Espírito Santo vai trazendo ao meu coração, porque eu creio que o Espírito Santo ele fala, o Espírito Santo ele responde, o Espírito Santo ele nos direciona, e a Bíblia vai dizer, pastor Jefferson, que quando a fome chega em Belém, quando o problema chega em Belém, ele decide sair, aleluia, ele decide fugir do local, ele decide fugir do problema. E saiba, irmãos, nem sempre fugir, sair da onde está o problema é a direção que nós temos que tomar. Grande Deus. Porque se toda vez que o problema se apresentar, toda vez, porque assim, a situação é assim, né, irmão? Tá tudo bem, tá tudo fluindo, daqui a pouquinho começa o negócio, parece que não tá mais fluindo. E aí o que a gente faz muitas vezes? O que a gente pensa? Eu vou sair, vou para outro lugar, aonde pode ser que lá vai ter alimento. E hoje em dia, irmãos, isso muito acontece no meio do povo de Deus. Porque eu vim pregar para nós. O problema se apresentou. Quer saber de uma coisa? Eles preferem muitas vezes sair fora do que permanecer e enfrentar o problema com aqueles que já estavam ali com ele. Sabe por quê? Eu vou chegar ainda. Porque, irmãos, eu acho lindo que o Espírito Santo ele fala, ele conhece só o coração de cada um. Não é porque o problema se apresentou que você tem que sair fora. Muitas vezes é assim no relacionamento. Porque eu estou falando aqui um culto para mulher idosa. E é o Espírito Santo que vai falando com nós, vai nos direcionando. Muitas vezes o problema se apresenta no casamento, no relacionamento. O que é mais fácil? Eu pegar e largar fora. Não! Tem que perseverar. Não tem que largar nada. Não tem que abandonar nada. Porque a promessa que Deus tem contigo, aleluia, é com essa pessoa que está contigo. Porque a promessa que Deus tem contigo é no lugar onde você está para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Porque o natural, porque o que aconteceu? O que ele fez? Pegou a esposa, pegou os filhos e foi para um lugar chamado Moabe. E não era um lugar, aleluia, aonde eles serviam o Deus vivo e todo-poderoso. Era um lugar aonde eles serviam outros deuses. Sabe, irmãos, primeiramente, quando nós estamos fora da direção de Deus, acontece isso. Ele nem pensou para onde ele estava indo. Só sei que ele queria fugir do problema. Muitas vezes quando a gente quer fugir do problema, irmãos, a gente nem sabe o que a gente está fazendo. De princípio parece que é uma decisão boa. De princípio parece que é o melhor, não é assim? É assim ou não é assim, igreja? Quem está comigo aqui nesta noite? Entendendo o que a palavra está falando? Porque a irmã Kátia, ela lê, ela medita, ela procura estudar a palavra, mas ela também deixa o Espírito Santo direcionar conforme a igreja precisa ouvir. Aleluia! Porque quem veio aqui para ouvir Deus falar? E nem sempre o que Deus vai falar, geralmente, é aquilo que a gente quer, mas é aquilo que a gente precisa, porque Deus sabe da vitória que Ele tem para mim e para você, e Ele não quer que a gente perca a nossa vitória, irmãos. O inimigo mais quer que a gente, olha, tome decisões erradas, tome direção errada,
gente acabe perdendo a bênção que Deus tem para nós. Mas nessa noite você vem no lugar certo. Você vem no lugar da bênção e na direção que Deus tem para ti. Aleluia! A Bíblia vai dizer, igreja, entenda, que quando eles vão para este local, o que acontece? O marido, lá naquele lugar, Moabe, os filhos de Elimeleque e Noemi, eles conhecem jovens naquele local e acabam se casando com aquelas jovens. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Mas não era o que Deus tinha, aleluia, para a vida daquela família. Mas Deus é tão bom que muitas vezes, mesmo tomando nós direções equivocadas, o Senhor ainda nos traz para o lugar da bênção. O Senhor ainda nos traz para o lugar da vitória. O Senhor ainda nos coloca na direção certa. Mesmo muitas vezes, irmãos, no sofrimento. Deus tremendo, aleluia. Mesmo muitas vezes no sofrimento, o Senhor nos traz para a vontade dEle. Aleluia. Porque muitas vezes é necessário ser assim. No sofrimento, o Senhor nos conduz para a vontade dEle. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, amada igreja do Senhor, que quando eles estão lá, ali eles formam, os filhos deles formam uma família. A Bíblia vai dizer que quem morre, Elimeleque, o esposo de Noemi, vem a falecer. E pasmem vocês, logo em seguida, quem é que falece? Os dois filhos de Elimeleque e Noemi. Então faleceu o pai e faleceu os dois filhos. Irmãos. Deus tremendo. Decisões erradas traz consequência. Porque não adiantava eu vir aqui, irmãos, e dizer, não, Deus te entende, continua assim, não. O Senhor diz, decisões erradas traz consequência. Mas Deus é misericordioso, irmãos. Deus, Ele dá oportunidade. E eu creio que nesta noite Ele está dando uma oportunidade para mim, porque primeiro, eu tenho dito muito isso, Senhor, fala comigo primeiro. É comigo que o Senhor quer falar por cada palavra, amém, Jesus. Fala comigo primeiro. Porque não adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha salvação. A Bíblia vai dizer então, irmãos, que quando acontece essa situação de perca, acaba ficando sozinha Noemi e as suas duas noras, Orfa e Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Infelizmente, irmãos, por causa de uma decisão de alguém acaba sofrendo. Noemi acabou sofrendo porque ela acabou perdendo os filhos e o esposo. Ela não tinha mais ninguém. Ela não tinha mais esperança. Aleluia. Porque enquanto os filhos estavam vivos, as noras estavam ali. Ali ela tinha esperança, irmãos, de que os filhos viessem gerar filhos, que as suas noras viessem ter filhos dos filhos dela. E ali acaba a esperança de Noemi, pastor Jefferson. Acaba a esperança dela. Mas Deus é mistério, Deus é misericordioso. E Deus, quando tem uma história com alguém, Deus, quando tem uma promessa na vida de alguém, ainda que pareça que não tem mais jeito, ainda que pareça que não vai acontecer, acontece. Olha o que a Bíblia nos diz. Aleluia! Que Noemi, o que ela decide? Ela recebe uma notícia, ela acaba sabendo que no lugar da cidade dela, em Belém, o Senhor tinha olhado para aquele lugar. E havia abundância novamente em Belém. Belém se chama Casa do Pão. Tinha pão em Belém, irmãos. Na casa de Deus tem pão, irmãos. Aleluia! E este pão é a palavra. Se eu não
estiver edificado na palavra, irmãos, vem o vento, vem a luta, vem a dificuldade. Eu olho para a esquerda, eu olho para a direita, eu vejo defeito de um, eu vejo defeito de outro, e acabo esquecendo, aleluia, do principal, que é o pão que Deus tem me dado todo dia, que é a sua palavra. Aleluia! Quem é crente aqui firme na palavra de Deus, irmãos? Quem é crente aqui firme na palavra de Deus? Você está firmado no homem ou está firmado em Deus? Você está firmado no irmão da esquerda, no irmão da direita? Você está firmado, aleluia, naquele que salvou a tua vida, naquele que salvou a tua alma, naquele que tirou a nação do pecado? Eu estou firmada naquele que me salvou. Estou firmada naquele que libertou meu esposo do crack. Estou firmada naquele que libertou meu esposo do alcoolismo. Estou firmada naquele que tem cumprido dia após dia a promessa dentro da minha casa. Ainda que de princípio eu não entendia, mas eu estou entendendo que Deus está trabalhando, está fazendo como Ele quer. Porque quando Deus diz, teu filho é escolhido, tua filha é escolhida, eu vou fazer quando eu quero, mas quando eu trazer para a minha presença, eu vou trazer. Oh, glória! Será que eram os planos de Deus, irmãos? Eles viviam em Moabe? Será que eram os planos de Deus eles viverem naquele lugar? Não era. Então o Senhor permitiu uma situação, irmãos, para trazer Noemi de volta para Belém, o seu lugar. A Bíblia vai dizer que no decorrer desse trajeto ela vai e as suas duas noras a princípio começam a acompanhá-la. Só que a Bíblia vai dizer que Noemi insistiu para elas. Minhas filhas, os meus filhos já morreram. Os meus filhos já morreram. Não tem como eu gerar filhos. E aí vocês vão esperar eles crescer para vocês casarem com ele? Porque, irmão, se você for ler todo o livro de Ruth, vai estar bem assim. Eu estou correndo por causa do horário. Mas eu não quero deixar o recado de Deus para nós aqui, conforme Ele falou comigo. A Bíblia Sagrada então vai dizer, irmãos, que quando elas estão indo a caminho, era de a pé, irmãos. Viu? Não era de Uber, não era de ônibus, não era de pop. Não, era a pé. Meu Deus. Glória a Deus. Olha o sofrimento, olha o sacrifício, olha, irmãos. Olha. A Bíblia vai dizer então que nesse decorrer desse trajeto, a órfã decide voltar para Moabe. Só que a Bíblia diz que Ruth decidiu ficar com a sua sogra. Ruth decidiu ficar com a sua sogra. Ruth era uma moabita. Ruth não serviu o Deus de Israel. Ruth não serviu o mesmo Deus de Noemi. Mas só que, irmãos, naquela convivência de Ruth com a sua sogra Noemi, com certeza ela viu algo diferente na vida de sua sogra. Com certeza ela viu algo diferente, irmãos, na vida da sogra. As pessoas, irmãos, têm que ver em nós algo diferente. E este algo diferente, aleluia, não é só externo, mas também é interno. Alamando, rimicanto, ramachaia. Porque uma coisa completa a outra, irmãos. Rianda, rama, naga, xanda, rama, gaia. Não adianta, alamando, rama, xanda, rama, gaia, eu estar com tudo certo por fora, mas por dentro eu não tenho meu coração limpo na presença de Deus. Mas por dentro eu não amar. Mas por dentro eu não perdoar. Tem que ser completo. Para Jesus é completo. É externo e é interno. Amém, igreja? Pode ter certeza que Jesus está me pegando primeiro aqui, irmão. Eu apoio primeiro, pode ter certeza. Porque a palavra é como uma espada, ela corta para mim primeiro, depois para a igreja. E eu estou sentindo Deus aqui neste lugar pela presença do Espírito Santo, igreja, neste lugar, falando conosco. E essa palavra está trabalhando em nossas vidas. Oh, glória! Está mostrando para muitas pessoas que servir a Deus é bom, sim, irmãos. Servir a Deus é bom, sim. Servir a Deus é maravilhoso. A Bíblia Sagrada então vai
Deus será o meu Deus. Ali é a mesma coisa que ela está aceitando Deus na vida dela, confessando Deus. Entendeu, irmãos? Ela estava confessando Deus, irmã Rose. Ela estava dizendo mesmo, Deus teu. Ela foi criada servindo outros deuses. A mãe dela servia outros deuses. Mas na convivência com a sua sogra, ela viu ali uma mulher virtuosa. Ela viu ali uma mulher de Deus. Ela viu ali uma mulher, aleluia, que acompanhou o seu esposo. E sabe, irmãos, Deus, ele não abandona ninguém. Ainda que o esposo de Noemi tenha tomado uma decisão de ter saído da casa do pão e ter ido para Moabe, tinha uma promessa sobre a vida de Noemi. Tinha uma promessa sobre a vida de Elimeleque. Irmão, você está entendendo? Que tem uma promessa sobre a nossa vida. Que tem uma promessa sobre a nossa casa. Que tem uma promessa, irmãos, e quando nós entendemos que há uma promessa, nós entendemos que não podemos abandonar ao Senhor de forma nenhuma. Oh, glória! Então Ruth decide ir para sua sogra, irmã Cleusa. E quando elas chegam em Belém, Noemi estava assim uma mulher amarga. Porque a Bíblia vai dizer que quando ela chega até Belém, ali na sua terra, ela disse assim: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, que significa amargura, amarga. Pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Ela entendeu, irmãos, que mesmo naquela amargura dela, que mesmo com aquelas percas dela, que mesmo na tristeza dela, ela precisava voltar para a casa do pão. Ela precisava voltar para o lugar da bênção. Ela precisava estar no lugar da bênção. Por isso, muitas vezes a gente tem perca, a gente está triste, a gente está chorando, né? A gente passa por tanta coisa, mas aonde a gente vai parar? Na casa do pão. Aonde a gente vai parar? Na casa da bênção. Aleluia! E hoje em dia é pregado, irmãos, que é só vitória, só vitória, só bênção, só bênção. Não, tem luta! Mas tem vitória também. Sabe por que se não tem luta, a gente não dá valor para a vitória? Amém, irmãos? A Bíblia Sagrada vai nos dizer então que ela chega ali e diz assim: de mãos cheias eu parti, mas de mão vazia o Senhor me trouxe de volta. Meu Deus. Eu não sei como você está, não sei como você se encontra, mas o Senhor te trouxe de volta. Porque quem tem promessa, o Senhor traz de volta. Aleluia! O filho pródigo não foi assim? Saiu cheio, dinheiro no bolso. Não é assim? Me fez lembrar o filho pródigo. Ele saiu cheio. Cheio de si. Cheio da razão. Agora eu tenho dinheiro. Agora eu vou curtir. Agora é isso. E o pai diz, com muita tristeza no coração, o pai deu a herança. Mas o pai tinha certeza que o filho, ele tinha partido cheio, mas ia voltar, aleluia, vazio. E mesmo assim o pai iria receber ele de braços abertos, porque o Senhor, ele recebe todo aquele, aleluia, que vem até a sua presença, irmãos. Glória a Deus. Meu Deus do céu. O Senhor não é como o ser humano que erra e alguém rejeita, não quer mais saber. O Senhor não é assim. E
glória a Deus por isso, senão nós não estaríamos aqui. Senão eu não estaria aqui, irmãos. Porque eu não sou perfeita. Mas todo dia a misericórdia de Deus tem me alcançado. Todo dia a misericórdia do Senhor tem te alcançado. Todo dia o Senhor ele tem te livrado. Todo dia o Senhor ele tem te dado livramento. O Senhor te trouxe aqui nesta noite, porque há uma promessa sobre a tua vida. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer, queira você ou não, Ele vai te trazer, aleluia, para a promessa. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, então, que ela diz: o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Então, irmãos, olha só. A Bíblia vai dizer que a sogra não podia mais trabalhar. Então, Ruth, como era a mais nova, ela foi para os campos colher, aleluia, espigas. Só que ela não colhia as espigas ali boas, ela colhia os restos, o que caía, o que sobrava. Olha, irmãos, o que é quando Deus entra na vida de alguém, porque Deus já tinha entrado na vida de Ruth. Ruth não precisava passar por tudo aquilo, ela podia ter ficado em Moabe. Mas não, tinha uma promessa com a Ruth e com a Noemi para se cumprir da parte de Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que quando ela está ali trabalhando, a Bíblia vai dizer que chega quem? Boaz. Ele quem era? Ele era o dono daquela terra. Ele era o dono daquele lugar. Ele era, irmãos, aleluia, um parente do esposo de Noemi. Então, irmãos, o Senhor estava levando Ruth e Noemi para a promessa. E muitas vezes o Senhor nos leva para a promessa, irmãos, é no sofrimento, é na dor, é colhendo as espigas do chão, é passando humilhação. Mas ali o Senhor está nos levando para a promessa. A palavra de Deus vai dizer, igreja do Senhor, que quando Boaz, ele olha Ruth, ele olha e vê que era uma moça diferente. A palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que Boaz, ele era o resgatador, aleluia. Significa Boaz, resgatador. E quando, irmãos, eu lembro de resgatador, nós sabemos que Jesus, ele veio para resgatar os perdidos, os oprimidos, aleluia, das garras do inimigo. Glória a Deus, aleluia. Se apresentou um resgatador, irmãos, na vida daquelas duas mulheres que não tinham mais esperança, que achavam que nada mais ia acontecer na vida delas, mas Deus sempre tem surpresa. Quando pensamos que nada mais vai acontecer, aleluia, de novo, de novidade, o Senhor, ele vem e chega com surpresa para nós. Eu quero ler com você aqui, igreja amada do Senhor, que quando eles estão conversando, eu não posso ler tudo por causa do horário, irmãos. A palavra de Deus vai dizer em Ruth, no capítulo 2, que todos já sabiam da história de Noemi e de Ruth. Então a Bíblia vai dizer que Boaz, ele diz: você perdeu seu marido, como deixou seu pai e a sua mãe, como ela foi bondosa com a sua nora, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Belém, a casa do pão, a casa do refúgio. A casa de Deus é a casa do refúgio, irmãos. A casa de Deus é a casa do refúgio. É aqui que a gente se refugia, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que não podemos deixar de congregar. Porque aqui é o lugar onde a igreja da glória, onde a igreja da aleluia, aonde nós nos fortalecemos, aonde a presença de Deus está e aonde Deus está falando. Então, irmãos, quando a palavra fala
em Deus, o Deus verdadeiro, Deus criador do céu e da terra, a gente encontra amparo, irmãos. A palavra de Deus vai dizer, que eu já estou quase encerrando aqui, é muita informação, porque muito o Senhor falou comigo nessa palavra. A Bíblia vai dizer, irmãos, que ela começa a ser grandemente abençoada ali, naquele lugar. A Bíblia Sagrada vai dizer, irmãos, que ela chega para nós, para a sogra, e diz: olha, um tal de Boaz me tratou muito bem. Então Noemi fica alegre. Nasceu um pouco de esperança. Noemi disse: ele é o resgatador. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que Deus ali começa a abençoar, Deus ali começa a fazer grandes coisas na vida de Ruth e de Noemi. Mas eu quero ir agora para o encerramento. Que a sogra diz para ela assim, ó: Boaz vai estar lá na eira, vai estar em certo lugar, você vai lá. Primeiramente você se apresenta muito bem. Você vai descobrir, sabe, os pés dele e deitar nos pés dele. O que isso significa? Que ali, irmãos, deitar aos pés de alguém é ali mostrar sinal de se humilhar, sinal de dependência. Quando ela se deitou aos pés de Boaz, era um ato de submissão, a qual ela estava mostrando para Boaz que ela queria que ele fosse o resgatador dela. Ela queria que ele cuidasse dela. E Boaz, irmãos, ele entendeu muito bem aquele recado. Está tudo na Bíblia, irmãos. Eu não estou lendo tudo. Se você quiser conferir, leia a Bíblia. Aquele ato dela de deitar os pés dele significava submissão. Quando nós, irmãos, estamos nos pés de Jesus, isso significa que nós estamos ali nos submetendo ao Senhor. Aleluia! Aqui ela estava dizendo, como se ela estivesse dizendo para Boaz: seja o meu resgatador. Aleluia! Seja o meu resgatador. Aleluia! A Bíblia Sagrada vai dizer, amada igreja, que quando ela deita aos pés dele, ele entendeu. Olha aqui, nós já vamos encerrar, tá bom? Tá muito boa essa palavra, mas nós temos, né, o horário passa. Aqui vai dizer, eu quero ler com você, que quando ela teve aquele gesto de bondade, ele disse assim: agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo que lhe pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. É verdade que sou o resgatador, mas há um outro que é parente, mais próximo do que eu. Então, irmãos, o que quer dizer? Naquele tempo, o parente mais próximo podia resgatar aquelas mulheres, duas viúvas. Podiam comprar a terra delas, do esposo delas, que era falecido, e teriam também que cuidar delas. Mas sabe o que a palavra de Deus vai nos dizer? Que ele disse assim, ó: é verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, e resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Tremendo! A palavra de Deus, ela é, irmãos, maravilhosa. A Bíblia vai dizer então que Elimelec não, Boaz, ele fala para o seu outro parente se ele queria comprar as terras de Noemi e de Ruth, mas aí ele teria que resgatá-la, ele teria que cuidar delas. A palavra de Deus vai dizer aqui, irmãos, eu não quero fugir da palavra. Aqui diz assim, ó: Boaz, eu já estou terminando, irmãos. Boaz reuniu 10 líderes da cidade, porque tinha que ter testemunha. Ele disse: sentem-se aqui. E eles sentaram. Depois disso, disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moab, está vendendo um pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimelec. Pensei que devia apresentar a você o assunto na presença do
depois eu. Só eles tinham aquele direito de comprar o terreno delas e resgatá-las, cuidar delas, ter um compromisso com elas. A palavra de Deus vai dizer assim, ó: eu a resgatarei, respondeu ele. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, está adquirindo também a viúva do falecido, para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Deus ouviu. Glórias a Deus. Deus, que maravilha. Aleluia. Deus não deixa ninguém desamparado, irmãos. Quando Deus promete, está prometido. Era para Boaz resgatar, aleluia, Ruth e Noemi. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, igreja amada do Senhor, diz assim, ó: nesse caso, não poderei resgatá-la. Resgate a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência da propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Assim oficializava os negócios em Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquire a você mesmo, ele tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimelec, de Quilom, de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malom. Amém? Porque a herança deveria dar continuidade. Aleluia. Boaz se torna o esposo de Ruth. Ali Noemi, irmãos, ela tem o seu neto, que dava continuidade na descendência de Noemi. Deus, irmãos, ainda que pareça estar tudo acabado, Deus, ele começa a levar para o caminho da promessa. E então o resgatador apareceu e resgatou aquelas duas mulheres que pareciam que estavam abandonadas. Mas Deus não abandona ninguém, irmãos. O homem pode abandonar, mas Deus não abandona. Elas foram para a casa do pão. Elas ficaram na casa do pão. Nós temos que ficar na casa do pão, irmãos. Muitos estão saindo da casa do pão, igreja. Muitos estão saindo da promessa. Muitos estão saindo do lugar da bênção. E a bênção é nós estarmos na casa do Senhor. Glórias a Deus. Ramando Iaia. A bênção nesta noite é para você. Vai se colocando de pé. Glórias a Me Deus. perdoe, mas eu precisava trazer toda a mensagem, irmãos. Aleluia. Amém? Aleluia. Deus resgata. Glórias a Deus. Está entendendo? Deus resgata. Glórias a Deus. Aleluia. Deus, assim como Ele teve uma promessa sobre a vida daquelas duas mulheres, Ele tem uma promessa sobre a tua vida. Ele tem uma promessa sobre a tua vida. Eu vou repetir de novo. Ele tem uma promessa sobre a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Deus não desampara, irmãos. Está entendendo? Ele tem uma promessa sobre a tua vida. Ele tem uma promessa sobre a tua vida. Estão aqui porque são escolhidos. Ramando, canto, ramachai. Deus, ele une propósitos. E o propósito que ele tem com vocês é de grandes coisas. E o Senhor está dizendo: não deixe que nada acabe com esse propósito. Amém? Amém, irmã? Tu é escolhida de Deus. Canto de minha. Aleluia.
sabe a pessoa certa para colocar do lado. Deus, quando Ele coloca junto, é com propósito. É com propósito de seguir a Jesus. É com propósito que Deus fez. Tem propósito de Deus aí. E muitas vezes o inimigo ele quer intervir para acabar com o propósito, com a promessa que Deus fez. Mas Deus tem promessa sobre as vossas vidas. Amém? Amém, querida? Amém? Vamos orar. Que as horas passam, irmãos. Está muito bom esse lugar. Aleluia! Mas nós temos que orar. Deus grande! É bom na presença de Deus. Eu não sei se eu posso convidar o povo para passar na frente para nós estarmos orando. Eu convido você a passar aqui na frente. Aleluia. Oh, glória. Vamos todos juntos orar, agradecer a Deus. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer. A irmã Cleusa é uma bênção, né, irmã Cleusa? A irmã Cleusa está fazendo bolo ainda ou não? Agora está perto do aniversário. Vamos ficar todos juntinhos? Irmão ali, o esposo da irmã Cleusa, fica bem pertinho aqui. Todo mundo. Glórias a Deus. Vamos orar. Aleluia. Amém. Aleluia. Você crê que nessa noite, você crê que você é escolhido de Deus? Amém, eu creio. O que Deus tem de promessa, Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Porque muitas vezes Deus permite algumas coisas, irmãos, para começar a cumprir a promessa em nossa casa. Aleluia. Mas Ele vai fazer, irmãos, eu creio, na vida de cada um aqui nessa noite. Glórias a Deus. Feche seus olhos, eu estou orando por você. Vamos estar agradecendo ao Senhor, porque a sua misericórdia nos alcançou mais uma noite. Vai agradecendo ao Senhor pela tua vida. Vai agradecendo ao Senhor, aleluia, porque Ele está te dando mais uma oportunidade. Vai agradecendo ao Senhor, aleluia, que Ele tem cuidado de ti. Oh Senhor, eu quero nessa noite, Pai, te render graças. Obrigada, Pai, porque Tu é o nosso resgatador. O Senhor nos resgatou, Pai querido. E mesmo assim, muitas vezes, Pai, o adversário quer nos levar de volta da onde o Senhor nos tirou. Mas eu quero te pedir nesta noite, Pai, fale conosco, Senhor, todos os dias. Muitas vezes nos traz a memória, Pai, da onde o Senhor nos tirou. E nós venhamos entender que para lá nós não devemos mais voltar. Jesus querido, Rei da Glória, a Tua palavra, Pai, foi pregada. O Senhor é o resgatador, o Senhor é o libertador, o Senhor é o socorro. Bem presente na hora da angústia. Pai, eu quero orar por cada um aqui nessa noite. Cada um, Pai, que o Senhor já livrou, Pai querido. Já livrou, Pai, que não era nem para estar mais aqui nessa terra. Mas ainda está nessa terra porque o Senhor tem propósito, o Senhor tem promessa. Oh, meu Deus amado, e eu creio, Senhor, que ainda vamos ver muitos aqui, Pai, contando testemunho daquilo que o Senhor faz. Porque não é nós que fazemos, Pai. É o amado Espírito Santo. Porque a palavra foi pregada, mas o Espírito Santo vai continuar falando em cada coração. Em nome de Jesus. Amém.